quais as vantagens e desvantagens dos planos normal do INSS e do plano simplificado do INSS. Como é que eu devo escolher entre o plano normal e o plano simplificado para eu começar a pagar o INSS? Este é o tema deste vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. E neste vídeo eu vou esclarecer aspectos importantes sobre as vantagens e desvantagens de cada um dos códigos ou dos principais códigos de recolhimento do INSS, tanto do plano normal quanto do plano simplificado. Se você deseja começar a pagar o INSS, este é um vídeo que é muito importante para você, pois aqui você vai conhecer como você vai escolher o plano, se você se enquadra no plano normal ou se você se enquadra no plano simplificado, tanto do plano do contribuinte individual quanto do plano do facultativo, que são as duas modalidades pelas quais o próprio segurado faz o recolhimento ao INSS. E desta forma, ele pode garantir o recebimento dos benefícios previdenciários que são garantidos pela lei previdenciária, ou seja, pela lei 8.213 de 1991. Desde já, eu te convido a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações, pois aqui o conteúdo ele é pensado para ajudar o segurado do INSS a resolver o seu problema. Aqui existe uma infinidade de vídeos ensinando cada um dos procedimentos do INSS, ensinando como é que você pede o benefício previdenciário. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, eu peço que você curta esse vídeo. Isso é muito importante para mim. Isso me ajuda por demais, faz com que o meu canal, este vídeo, ele seja distribuído para cada vez mais pessoas e divulga assim o meu trabalho. Vamos lá conhecer todas as vantagens e desvantagens do plano normal e do plano simplificado no INSS. Este vídeo, especificamente, eu estou gravando ele no ano de 2022. E no ano de 2022, o salário mínimo é R$ 1.212. Porém, as vantagens e desvantagens, elas não se modificam, a menos que a legislação se modifique. Ou seja, vai servir para, se você está com dúvida, você estiver assistindo esse vídeo no ano de 2022, 2023, 2024, a menos que a legislação tenha mudado e tenha retirado algum dos direitos previdenciários, o que é bastante difícil. Então vamos lá, o segurado do INSS que vai contribuir na modalidade de autônomo, atualmente é aquela pessoa que tem uma remuneração decorrente de qualquer atividade remunerada. Então, se você tem uma atividade remunerada, recebe dinheiro porque está executando a atividade, então você é enquadrado como segurado autônomo, ou seja, como contribuinte individual. E o contribuinte individual, ele tem basicamente três modalidades de contribuição. É a modalidade dos 20%, o código é o 1007 e o valor do INSS será R$ 242,40 se você for contribuir na base de um salário mínimo. Agora, se você quer aumentar o valor da sua aposentadoria ou o valor do seu benefício, você tem que aumentar o seu valor de contribuição. O mínimo é um salário mínimo. Agora, você quer ganhar 2 salários, você quer ganhar 3 salários, você tem que contribuir 20% sobre o valor que você deseja auferir quando você for se aposentar. Lembrando que este cálculo, para calcular o valor que você vai receber, ele não é feito de forma simples. Se você contribuir 2 salários mínimos, você vai se aposentar com 2 salários mínimos? Não, você não vai se aposentar dessa forma. Porque o cálculo para saber quanto é que você vai se aposentar, ele será feito da seguinte forma. RMI é igual a SB vezes coeficiente. O que é o SB, certo? A RMI, ela é a sua renda mensal inicial, o valor que você vai receber no seu primeiro pagamento. O SB é o salário de benefício, que é o valor que você está contribuindo ou que você contribuiu ao longo do período contributivo, ao longo dos anos que foram necessários para você conseguir se aposentar.
e o coeficiente é 60% mais 2% para cada ano que exceder os 15 anos, se você for mulher, ou mais 2% para cada ano que exceder os 20 anos de contribuição, se você for homem. Então, o que você paga não vai ser o valor que você vai receber. Vai ser 60% deste valor, mais 2% para cada ano que excede o tempo de contribuição mínimo que você deve ter. É cruel? É, mas é assim que foi definido na legislação e é assim que eu tenho que ensinar para vocês. Vamos lá. Então, se você quer que sua aposentadoria seja melhor, obrigatoriamente você tem que pagar os 20% sobre um valor maior. Assim, você vai conseguir se aposentar com um valor melhor. Agora não, se você só quer garantir o valor de um salário mínimo, você pode contribuir com o valor de 11% e o código é o 1163. O valor atualmente é R$ 133,22. Esse é o plano simplificado do contribuinte individual. Além dessas duas, que são as mais comuns, existem outros códigos, que é contribuir de forma trimestral, é contribuir como contribuinte rural, é contribuir como pescador artesanal. Existem outras formas de contribuição, mas essas são as mais frequentes para quem deseja começar a pagar o INSS. Já o MEI, que é o microempreendedor individual, que é aquele que paga por meio de um CNPJ, ele vai pagar 5% sobre o valor do salário mínimo. E ele vai tirar o seu carnê, que é o carnê DAS, lá no site da Receita Federal, e o valor que vai ser gerado no ano de 2022 será R$ 60,60. Se você verifica que se enquadra no plano facultativo, lembrando que aqui no canal eu tenho vídeos que eu explico como é que você vai identificar se você é contribuinte individual ou se você é contribuinte facultativo. Este vídeo é para eu te explicar as vantagens de cada um desses planos. Então, se você é facultativo, significa que você não exerce nenhuma atividade remunerada e assim você se enquadra na modalidade facultativa. Você pode pagar na modalidade de 20%, que é o plano normal, sobre o salário que você deseja contribuir. Você pode pagar sobre os 11% do valor que você deseja contribuir, ou você pode pagar 5% se você se enquadrar na modalidade de baixa renda. 20%, o código do facultativo é o 1406. E em 2022, você vai pagar pelo menos R$ 242,40. Você vai pagar 20% sobre o valor que você deseja contribuir, igual a mesma forma do que o contribuinte individual. A diferença é que você é facultativo. A grande vantagem que a gente vai estudar mais na frente é que se você paga 20% sobre um valor maior, a sua RMI também vai ser maior, certo? Ou seja, a sua renda da sua aposentadoria. Eu falo da aposentadoria, mas o cálculo é feito para todos os benefícios. Mas geralmente quando a pessoa começa a pagar o INSS, ele pensa mais no benefício da aposentadoria, que é um benefício de mais longo prazo. Então, se você escolher pagar na modalidade de 11%, que é o plano simplificado do facultativo, o código que você vai escolher lá na hora de preencher o carnê do INSS ou a sua GPS, e aqui no canal tem vídeo explicando como é que preenche o carnê da forma correta, você vai escolher o código 1473 e o seu valor vai ser R$ 133,22 no ano de 2022. Já se você é uma dona de casa ou um dono de casa e deseja pagar como facultativo baixa renda, você tem os 4 requisitos necessários para o baixa renda. Está inscrito no cadastro único, a sua renda no cadastro único está zerada, a renda da sua família é menor ou igual do que 2 salários mínimos e você atualiza o seu cadastro de 2 em 2 anos, então você se enquadra no baixa renda e você pode contribuir sobre 5% sobre o salário mínimo, com 20% sobre o salário mínimo, que vai dar, que o código que você vai escolher vai ser o 1929 e vai dar o valor de R$ 60,60. Lembrando que o baixa renda ele tem que ser validado pelo INSS. Você vai ter que pedir para o INSS validar essas contribuições. Os outros códigos o INSS não precisa validar. Basta você contribuir da forma correta, que já vai estar automaticamente no seu CNIS e vai ser utilizado para todos os fins no momento que você precisar do seu benefício. Já o baixa renda não. O INSS tem que validar, ou seja, aprovar essas suas contribuições. Se você deseja pagar com o código 1007, que é o plano normal do contribuinte individual,
significa que você é autônomo, é aquele contribuinte individual, que é o nome atual e é o nome correto, e você quer pagar, quer contribuir com mais de um salário mínimo, porque no futuro você quer uma renda maior no seu benefício previdenciário, seja qualquer que seja o benefício. Então, muito provavelmente, você está próximo de se aposentar por tempo de contribuição. O que é que eu recomendo? Se você está próximo de se aposentar por tempo de contribuição, você se enquadra nas regras de transição e está faltando pouco tempo para você se aposentar nas regras de transição, o ideal é você pagar nesse código 1007 se você for contribuinte individual. E você vai pagar 20% sobre o valor que você deseja contribuir, o que você ganha de remuneração. Se você vai se aposentar pela idade, eu recomendo que você não pague nessa modalidade, porque se você desejar receber um salário mínimo, se deseja receber mais, aí você paga nessa modalidade, porque essa modalidade ela é mais cara, certo? E qual é a grande vantagem desse código 1007? Ele tem direito a todos os benefícios do INSS, inclusive a aposentadoria por tempo de contribuição. Tem direito a salário maternidade, todos têm direito a todos os benefícios, todos os planos, certo? Porém, esse plano em especial, ele é o mais robusto, porque você pode pagar mais para melhorar a sua remuneração quando você se aposentar e você pode levar a sua CTC, que é o tempo seu de contribuição, para qualquer outro regime de previdência próprio, certo? Então, esse é o plano mais completo. A única desvantagem desse plano é que ele custa caro, porque ele vai ser 20% sobre a remuneração que você ofere. Lembrando que o valor mínimo é um salário. Se pagar menos que um salário, esse valor não vai contar para nada, certo? E aí você vai ter que complementar para que você não pague à toa o INSS. Atualmente, o valor mínimo é R$ 1.212 e você vai pagar, se você escolher essa remuneração, o valor de R$ 242,40 em 2022. Já o valor máximo é o valor do teto do INSS, que em 2022 é R$ 7.087,22. E o valor que você vai pagar, se você quer contribuir sobre o teto, vai ser R$ 1.417,44. Lembrando que se você paga nesse plano de contribuinte individual, pode ser que no momento que você for se aposentar, o INSS peça o comprovante da sua atividade. Então, é bom você verificar realmente se você se enquadra como contribuinte individual, qual é a sua atividade autônoma que você executa, para que no momento que você precise do benefício, você ter como comprovar que realmente você era autônomo. O código do plano simplificado 1163, que é o código do contribuinte individual. Você vai escolher esse código quando você for um autônomo que não presta serviço à empresa, porque se você presta serviço à empresa, é a própria empresa que vai recolher o seu imposto, certo? Do INSS. E aí você vai pagar 11% sobre o salário mínimo. Aqui você não pode pagar mais do que um salário mínimo. Ah, eu quero contribuir sobre o teto, mas eu vou pagar só 20%, só 11%. O sistema aceita se você fizer o seu carnê de GPS, o seu carnê do INSS, porém ele não vai valer, porque o plano simplificado só pode ser pago como 11% sobre o salário mínimo, só sobre o salário mínimo. Você não pode contribuir mais do que um salário mínimo e ela é destinada ao contribuinte individual que não presta serviço e nem tem relação de emprego com pessoa jurídica. Você quer garantir somente o salário mínimo, então você paga no 1163, porque ele é o código mais barato. A grande vantagem é que ele é mais barato, já que ele é somente 11% sobre o salário mínimo e ele tem direito a todos os benefícios do INSS, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, você vai ter que escolher o 1007 e não o 1163. A grande desvantagem é que se você está começando agora, você, depois de 2019, a pagar o INSS, você não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, porque esse benefício ele acabou com a reforma da Previdência. Então, você vai escolher esse plano específico, porque você está começando agora, depois do ano 2019, certo? E a grande desvantagem é que ele não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Se você já tem um certo tempo de contribuição, você não vai escolher esse plano, porque pode ser que você não se enquadre nas regras da aposentadoria por tempo de contribuição.
E outra desvantagem é que você não pode pagar mais do que um salário mínimo para aumentar a sua RMI, que é a sua renda mensal inicial do benefício. Depois da reforma, eu acredito que essa é a melhor opção para quem está começando a pagar o INSS. Por quê? Porque é o plano mais barato e garante todos os benefícios, não garante aposentadoria por tempo de contribuição, mas a aposentadoria por tempo de contribuição, você que está começando agora não vai ter o direito, porque ela foi abolida. Só tem direito quem já se encontra em alguma das regras de transição para conseguir esse benefício, ou seja, quem já é segurado do INSS há algum tempo. O facultativo do Código 1406, que é o plano normal do facultativo, certo? Ele é a mesma coisa que o 1007. O 1406 é a mesma coisa que o 1007, que é o do contribuinte individual. Porém, aqui o segurado é facultativo. Ele paga o INSS porque ele quer, certo? É a dona de casa, é o estudante. E ele vai pagar, neste caso, 20% sobre o valor que ele quer contribuir, certo? Lembrando que o mínimo é um salário mínimo. Se pagar menos que um salário, você não vai ter direito a nenhum benefício previdenciário, certo? Tem que pagar pelo menos um salário. Quer receber mais, quer garantir uma renda maior quando você for se aposentar e é facultativo, então você vai pagar 20% sobre o valor que você consegue pagar, o valor máximo que você consegue pagar para garantir um benefício melhor. A grande vantagem é que ele dá direito a todos os benefícios, dá direito a todos os benefícios, a aposentadoria por tempo de contribuição, se você já vem pagando há algum tempo, dá direito a tudo, igual o contribuinte individual, manejo em caso você é facultativo. Desvantagem é que ele custa caro e que quando você se enquadra no facultativo, você perde a qualidade de segurado por um tempo menor, ou seja, você só tem o período de graça por 6 meses. Mas isso não tem como você escolher, porque se você é facultativo e pronto. Você tem que contribuir nessa modalidade. Se você é obrigatório, você é o contribuinte individual e você é obrigado a contribuir na modalidade de contribuinte individual. O valor mínimo que você vai pagar em 2022, como o salário é 1.212, você vai pagar pelo menos R$ 242,40 e o valor máximo, que é o teto do INSS, é R$ 7.087, R$ 7.087,22. O valor da sua GPS, do seu carnezinho, vai dar R$ 1.417,44. É o valor que você tem que recolher para o INSS. Se você fizer o cálculo pelo sistema, o próprio sistema vai fazer o cálculo de forma automática. O código do facultativo do plano simplificado é o 1473, certo? Então, o 1473, ele é o facultativo mensal, que é a dona de casa, é o estudante, é aquela pessoa que está desempregada e não exerce uma atividade remunerada. Você quer continuar pagando o INSS? Então, você vai pagar 11% sobre o salário mínimo nesse código, 1473. A grande vantagem é que ele é um plano mais barato, porque ele só paga 11% sobre o salário mínimo. Tem todos os benefícios, garante todos os benefícios do INSS, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição, e você levar esse tempo que você está pagando para qualquer outro regime previdenciário. Ele não garante esses benefícios, certo? E a desvantagem é que ele não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, e se você deseja pagar mais do que um salário para você aumentar a sua renda, você não pode pagar no 1473. E outra desvantagem é que você vai perder o prazo da sua manutenção de qualidade segurada em 6 meses, que é o prazo do período de graça do segurado facultativo. Se você não exerce nenhuma atividade, você está começando a pagar agora, eu recomendo que pague nessa modalidade. Por quê? Porque a partir de 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela deixou de existir para os novos contribuintes. Então, você não vai ter direito mesmo à aposentadoria por tempo de contribuição. E você quer garantir só o salário mínimo, então você paga nessa modalidade que é mais barata. Agora, se você quer um valor maior, você não vai pagar nesse valor, você vai ter que pagar sobre os 20% relacionado ao valor que você quer pagar. E agora eu vou explicar o código do facultativo baixa renda, que é o código 1929. O código do facultativo baixa renda, ele é aquele que é destinado àquelas pessoas que vivem daquela atividade doméstica e que não exercem nenhuma outra atividade remunerada, certo? Ele é restrito ali naquela atividade doméstica, pode ser homem, pode ser mulher.
A grande vantagem é que a forma mais barata, realmente a mais barata, só é 5% sobre o salário mínimo, mas não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E a desvantagem é que tem algumas desvantagens, certo? As contribuições, elas têm que ser validadas pelo INSS, ou seja, se você pagar, depois você vai ter que pedir para o INSS validar, que é confirmar essas suas contribuições. E em grande maioria dos casos não há essa validação, porque o segurado começa a pagar sem verificar se está enquadrado nessa modalidade em seus 4 aspectos que eu já expliquei anteriormente. Renda mensal familiar de até 2 salários mínimos, renda individual lá no cadastro único zerada, cadastro único atualizado de 2 em 2 anos, essas contribuições terão que ser validadas pelo INSS. Basicamente, são esses os requisitos. Como ele é facultativo, ele vai perder, essa pessoa que paga nessa modalidade perde a sua qualidade de segurado 6 meses depois que ele deixa de recolher. Não pode aproveitar o pagamento do INSS para outro regime, se paga no 1929. Se você passa em um concurso, você não pode levar aquele tempo que você pagou para o seu regime do seu concurso. E você não pode exercer nenhum tipo de atividade remunerada. Basicamente, são esses os requisitos para o Código 1929, certo? Você vai pagar 5% sobre o salário mínimo. Aqui eu vou explicar os critérios do baixa renda. Quais são os critérios? São 4, como eu já falei anteriormente. Aqui você não pode ter nenhuma renda em seu nome lá no cadastro único, a sua renda tem que ser zerada. Não pode ser renda de doação, não pode ser renda de atividade remunerada, principalmente atividade remunerada do seu próprio cadastro. Você tem que ser inscrito no cadastro único antes de começar a pagar nessa modalidade. Você tem que atualizar o seu cadastro único a cada 2 anos e a sua renda familiar tem que ser de no máximo 2 salários mínimos. Se for maior, não vão ser validadas as suas contribuições. Começou a pagar no facultativo baixa renda, você vai solicitar o serviço de validar contribuições do facultativo baixa renda lá na plataforma do meu INSS. E o outro plano é o plano do MEI, que é o plano do contribuinte individual, que vai pagar 5% sobre o salário mínimo. Qual é a vantagem? É que é a forma mais barata, é 5% também. É a forma que eu indico para aquelas pessoas que têm alguma atividade remunerada que se enquadra na condição de microempreendedor individual. A desvantagem de pagar na modalidade do MEI é que não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mas dá direito a todos os outros benefícios previdenciários. Auxílio doença, aposentadoria programada, auxílio aposentadoria por invalidez e todos os outros benefícios, salário maternidade. O MEI ele tem direito a todos os benefícios previdenciários, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Agora um exemplo, se você falta pouco tempo para se aposentar por tempo de contribuição, você não pode pagar por este código. E isso é muito, muito frequente, muitos benefícios são negados porque o segurado, ele está perto de se aposentar por tempo de contribuição e ele começa a pagar como MEI pensando que é a modalidade mais barata e que ele vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E esses valores pagos como MEI não vão dar direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, você tem que verificar realmente qual é o seu caso e se realmente você faz jus, se você está seguro que realmente deseja pagar como MEI para que você garanta a sua aposentadoria por tempo de contribuição, se for seu caso. Como é que você vai começar a pagar? Se você for facultativo, basta você pagar a guia do INSS. Lembrando que você não pode exercer nenhuma atividade remunerada, mesmo que de forma informal, certo? Já se você é contribuinte individual, você paga a primeira guia em dias, não pode pagar a guia atrasada, principalmente se você perdeu a qualidade de segurado. Depois da reforma da Previdência, se você perde a qualidade de segurado, você não pode pagar os atrasados. Então, se você quer pagar os atrasados, procura um especialista para verificar se realmente o que você vai pagar corresponde ao valor correto e se você pode pagar esses atrasados, porque o sistema ele deixa calcular os atrasados, mas às vezes você vai pagar e vai gastar dinheiro à toa. Então você paga a primeira guia e depois a primeira guia em dias, certo? Não paga atrasada, paga a guia do mês atual que você deseja pagar. E depois você pode solicitar ao INSS o cadastro de atividade remunerada se você exerce uma atividade informal.
Você pode fazer uma declaração de próprio punho dizendo que você exerce a atividade remunerada de tal atividade. Eu sou sacoleiro, eu sou vendedor ambulante, eu sou cabeleireiro, aí você fala o que você é na sua declaração e diz desde quando você presta essa atividade mesmo de forma informal. E para cadastrar sua atividade, você vai apresentar a declaração, essa declaração dizendo o que é que você é, data e assina, e você vai apresentar a sua primeira GPS paga em dias. Assim, o INSS consegue cadastrar a sua atividade. Eu peço que você comente alguma coisa aqui neste vídeo, comenta que gostou, ou comenta se ficou alguma dúvida, ou comenta se já é contribuinte do INSS, qual a sua modalidade de contribuinte. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreve neste canal, pois aqui o conteúdo realmente é para ajudar o segurado do INSS. Se deseja acompanhar os meus trabalhos nas redes sociais, me segue lá no @simplificainss. E tchau, tchau, e até o próximo Simplifica INSS.